Fabrício, vamos começar? Moresca? Pode começar não. Pode, são 3. Tem até a maioria. Não, tem agenda, cara. Bom, convidando o vereador Fabrício Gandini para compor nossa mesa na Comissão de Meio Ambiente. Aqui, Fabrício. Ficar à esquerda. Melhor. Deixa com esse ata. Vamos fazer o seguinte. Tem 7 processos, a gente conversa aqui. O Moresca quer discutir, na verdade, a emenda que foi feita à lei do condêmino, a gente vota tudo e depois abre para ele falar. Não está aqui. Está aqui para votar? Não. Está só o processo que a prefeitura mandou para cá. Né? Mas não está na comissão ainda não. Já está tudo aqui, os pareceres, né? De quê? Não, desse processo aqui não, cara. Esse aqui é o projeto. Aqui. Ah, não, tá tudo. Vamos votar. Bom, boa tarde a todos. Saudar a presença do Herailton Moreschi, representante do SOS Ambiental. Conversando com o vereador Fabrício Gandini. Moreschi, que a gente vai... Temos 7 processos em pauta, que eu acho que não suscita grandes debates aqui, mas a gente vai fazer disso uma sequência ininterrupta. Ao final, a gente para discutir com o senhor a emenda do projeto 147/2015, ok? Dá para a gente fazer tudo, não temos tempo até 3 horas? Então, vamos lá, hein? Vou pedir ao vereador Fabrício Gandini que faça a leitura da ata da sessão da comissão, da última reunião da Comissão de Meio Ambiente, e da seguinte fala da pauta do dia. Ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente. Aos 26 dias do mês de maio de 2015, às 14 horas, plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a segunda sessão ordinária da Comissão de Meio Ambiente, 17ª legislatura, sob a presidência do vice-presidente, excelentíssimo senhor vereador Fabrício Gandini, presente o vereador Luiz Paulo Amorim. Feito a leitura da ata, o vereador Luiz Paulo Amorim questionou se seria a segunda ou terceira reunião, conforme anunciado pelo vice-presidente vereador Fabrício Gandini. Após esclarecimento da Secretaria das Comissões, o vice-presidente vereador Fabrício Gandini registrou a presença do presidente Luiz Emanuel, que deu início à reunião. Ordem do dia, processo 1552/2014, projeto de lei 57/2014, autor vereador Luiz Emanuel, parecer do relator pela aprovação da matéria. Parecer da comissão, o vereador Fabrício Gandini pediu o visto do processo por tratar de uma emenda a ser feita, sendo concedido com a aprovação do vereador Luiz Paulo Amorim. Processo número 7330/2014, projeto de lei 240/2014, relator vereador Fabrício Gandini, parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão pelas conclusões do relator. Processo número 8200/2014, projeto de lei 308/2014, relator vereador Fabrício Gandini, parecer pela aprovação da matéria, parecer da comissão pela conclusão do relator. Processo 8350/2014, 8350, projeto de lei 322/2014, apensado ao projeto 1786/2015, requerimento plenário 12/2015, relator Fabrício Gandini, parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão pelas conclusões do relator. Processo número 478/2015, 8/2015, relator vereador Fabrício Gandini, parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão pelas conclusões do relator. Processo número 3934/2014, administrativo 845, procedência Alberto Moura Silva, ementa, solicitando providência referência à denúncia feita semana. O presidente Luiz Emanuel pediu ao vereador Fabrício Gandini para se pronunciar sobre o processo com a palavra. O vereador Fabrício disse que o processo se trata de uma possível perseguição de fiscais ao comércio devido ao limite de som e que o processo é de 30/4/2014 e que a denúncia dele foi encaminhada à Prefeitura Municipal de Vitória, porém o mesmo está solicitando providência para que o processo retornou por não ter sido resolvido o problema e que o denunciante está pedindo mais ações da Câmara Municipal de Vitória. O vereador Fabrício Gandini sugeriu que fosse solicitado informações da Prefeitura em relação às providências tomadas. O presidente Luiz Emanuel solicitou ao SAC, Serviço de Apoio às Comissões, uma maior interação dos trâmites que devem ser feitos neste caso e após a Comissão de Meio assinaria via gabinetes o documento para que possam buscar solução para o mesmo
e que, havendo necessidade, entraria em contato com o órgão responsável SEMAN para celeridade nos trâmites. O vereador Fabrício Gandini informou que o fiscal foi afastado da área, mas, por ser uma informação extraoficial, não pode afirmar com segurança. O vereador Luiz Paulo Amorim questionou sobre a ata da reunião anterior e foi informado que seria feita alteração da numeração na pauta. Nada mais havendo para tratar, o excelentíssimo senhor vereador Luiz Emanuel declarou encerrada a reunião e convocou os senhores vereadores para a próxima, que se realizará no dia 23 de junho de 2015, às 14 horas, no plenário dessa Casa de Lei, para da qual, para constar, serviço de apoio às comissões, lavrou a presente ata, que depois de lida e assinada pelo senhor vice-presidente, vereador Luiz Emanuel e os demais vereadores, membros da comissão. Palácio Tiro Vigor, 26 de maio de 2015. Vereador Luiz Emanuel, presidente da Comissão do Meio Ambiente. Lida a ata da sessão anterior, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Fabrício Gandini. Vamos dar sequência aqui à nossa pauta. Imediatamente. Pauta da terceira reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente da 17ª Legislatura. Presidente, vereador Luiz Emanuel, vice-presidente, vereador Fabrício Gandini, membro, vereador Luiz Paulo Amorim. Terceira reunião ordinária, 23/6, plenário Maria Ortiz, terça-feira, 14 horas. Ordem do dia. Pauta dos processos terão seus pareceres apreciados e votados pela comissão. Processo número 12.755/2013, projeto de lei 558/2013, autor vereador Davi Ismael. Ementa, dispõe sobre a proibição do trânsito de veículos que não possuem dispositivo silencioso de escapamento e dá outras providências. Esse processo foi apensado ao processo 3325/2014, requerimento lido em plenário em 287/2014. Relator foi o vereador Luiz Paulo Amorim, que relata pela aprovação da matéria. Vereador Fabrício Gandini. Vou acompanhar o voto do relator, apesar de possivelmente essa matéria... Sim, constitucional. A gente está na Comissão de Meio Ambiente, então a matéria, o assunto é pertinente, só que eu não sei se passou na Comissão de Justiça. Deixa eu ver aqui. Sim. Rejeitada a inconstitucionalidade. Ah, tá. Foi dado pela inconstitucionalidade, mas foi rejeitada. Então, deve ter ido a plenário, mas voto pela aprovação da matéria. Orientada pelo nosso grupo do SAC, vereador Fabrício Gandini, como o vereador Luiz Paulo Menino se encontra presente, Vossa Excelência que concorda com a relatoria, tem que dar um parecer paralelo. Eu vou utilizar o parecer do vereador. Relatar paralelamente o que ele disse. Ok. Vou assinar o parecer do relator Luiz Paulo Amorim. E assim será com a maioria dos processos, que a maioria dos processos são relatados pelo vereador Luiz Paulo Amorim, que não se encontra presente. Ok, só preciso de uma caneta para... Ok. Obrigado. Vamos em frente. Então, processo aprovado nessa comissão. Número 2. Nós temos um total de 8 processos. Processo 6.577/2014, projeto de lei 216/2014. Autor vereador Sejão. A emenda altera a redação do artigo 40 da lei 5.086, de 1º de março de 2000. Relator vereador Fabrício Gandini, que dá parecer pela aprovação da matéria. Vossa Excelência poderia só colocar luz sobre o processo? Na realidade, a alteração, o vereador, ele altera o código, proibindo proprietários e inquilinos de quaisquer imóveis situados no município de Vitória de varrer resíduos de qualquer natureza para as vias, sarjetas e ralos de logradouros públicos. Multa no valor de 50 UFI. Na realidade, algo que é óbvio, infelizmente, no nosso país não é tão óbvio, precisa ser legislação sobre isso. Mas 5.086 é o Código de Postura. Isso. Mas vamos acompanhar pela aprovação da matéria. Na verdade, está correto, vereador Sejão, ainda que seja referendar o que é óbvio, né? Claro, não desmerecendo. De forma infelizmente, nosso país precisa de legislação sobre alguns assuntos que ontem a gente falava não deveriam. Ontem a gente falava, Moreski e ouvintes, na audiência que o vereador Devani Ferreira fez para discutir as obras da Leitão da Silva, uma profícua discussão, inclusive, com todos os organismos envolvidos, de empresa, CESAM, CETOP, enfim. E nós fizemos um projeto de lei aqui na casa para poder discutir o que também aparentemente é óbvio, que em qualquer intervenção viária na cidade,
considere-se via, todo esse equipamento que começa das calçadas e termina nos canteiros, que a gente chama de ilhas, né, precisa ser cercado de alguns critérios técnicos para não causar prejuízos posteriores às pessoas, à mobilidade da cidade. E aí ontem alguém dizia, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas ninguém faz. O que é óbvio, infelizmente, às vezes precisa ser reforçado, porque parece que todo mundo esquece. Por exemplo, uma pista antiderrapante. Lá ali na Leitão da Silva, já não é a primeira vez que acontece de alguém passando uma poça d'água, bater com o carro, quebrar o carro todo. É uma moto cair num buraco porque não tinha uma sinalização adequada, enfim. Então, felizmente, nem tudo que é tão óbvio assim funciona. Pelo contrário. Mas vamos em frente. Então, aprovado o projeto, o vereador Fabrício Gandini, eu concordo com o projeto e dou pela aprovação. Né? O relator foi o vereador Fabrício Gandini, eu estou concordando com a matéria, 2 votos aqui na comissão. Processo número 7968/2014, referente ao projeto de lei 275/2014. Autor é o vereador, que foi vereador nessa casa, Hércules Bellato, cria o Programa Municipal de Coleta de Lâmpadas Usadas e fixa outras providências correlatas. O vereador Fabrício Gandini foi o vereador que relatou pela aprovação da matéria. Eu vou concordar e a matéria fica aprovada nessa comissão. Quarto, processo número 8147/2014, projeto de lei 304/2014, autor vereador Davi Ismael. Ementa, dispõe sobre a política de eficiência energética e sustentabilidade do município de Vitória. Relator, Luiz Paulo Amorim, que dá pela aprovação da matéria. Vereador Fabrício Gandini, quer comentar? Talvez seja interessante falar do teu voto. Não sei como é que a Comissão de Justiça falou sobre isso. Vou pedir vista desse projeto. Vistas concedidas ao vereador Fabrício Gandini. Como é que é? Tá. Não pode conceder vista? Esse pode. Tá. Ok. Vistas concedidas ao vereador Fabrício Gandini. Processo número 511.362/2014, referente ao projeto de lei 399/2014, autor vereador Rogerinho Pinheiro. Ementa, institui a campanha de incentivo à reciclagem doméstica, no âmbito do município de Vitória. Relator foi o vereador Luiz Paulo Amorim, parecer pela aprovação da matéria. Consulta o vereador Fabrício Gandini sobre o seu voto. Eu vou adotar o parecer do vereador Luiz Paulo Amorim pela aprovação da matéria. Matéria aprovada, o vereador faz um parecer paralelo. Número 6, projeto 11.411, projeto de lei 408/2014, autor vereador Sejão. Dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores nos estacionamentos de veículos que especifica e dá outras providências. Apensado ao processo 2548/2015, requerimento de plenário lido de 35/2015. Relator dessa matéria, o vereador Luiz Paulo Amorim. Seu parecer foi pela aprovação da matéria. Vereador Fabrício Gandini. Essa matéria é inconstitucional e foi derrubada no plenário, né? Não votou, deixa eu ver aqui. 8 votos não. Dá para explicar melhor, vereador? Eu fiquei curioso que agora estou lembrando dela, mas dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores nos estacionamentos. Sobre a propriedade privada, então assim, é uma matéria complexa de aplicação, né? É um código quase, vereador. São 7 artigos bem que ele entra em minúcia. Ó, os estacionamentos descobertos de veículos de pavimento se apoiar diretamente no solo deverão ser providos de vegetação de porte arbóreo. Parágrafo único. Para os fins do dispositivo de lei, considerar-se-á vegetação de porte arbóreo aquela composta por espécime ou espécimes vegetais lenhosos, preferencialmente originários de biomata atlântica, com diâmetro de caule superior a 0,05 centímetros, aqui está M, não sei, 0,5 centímetros, medidos a aproximadamente 1,3 metros.
do solo. Artigo 2º. O plantio da vegetação que trata esta lei poderá ser efetuado de forma dispersa, demonstrada em uma peça gráfica a ser submetida à aprovação do órgão competente quando da solicitação de alvará de aprovação do estacionamento por parte do interessado. A localização da vegetação de que trata o caput não poderá, em qualquer hipótese, interferir nas condições de acesso, circulação, espaço de manobra, dimensões de vagas fixadas em lei específica. Os canteiros destinados ao plantio das árvores devem ser construídos de forma de um quadro mínimo de dimensões de 0,8 metros por 0,8 metros, apresentando área total igual a 64 metros quadrados, 0,64 metros quadrados. Os canteiros de que trata o parágrafo 2º poderão ser considerados no cálculo da reserva da área de terreno livre de pavimentação ou construção destinada à garantia das condições naturais de absorção das águas pluviais do lote. E aí vai. Nas edificações a serem construídas para fins de cumprimento ao disposto dessa lei, o piso deverá ser de máxima permeabilidade possível. A supressão ou poda de vegetação de porte arbóreo plantada nos termos do artigo 1º dessa lei fica subordinada às disposições de legislação vigente, inclusive quanto a infrações e penalidades. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, em especial no que tange às dimensões mínimas dos canteiros e caixas, distância entre as árvores e relação entre interferências aéreas e subterrâneas de espécimes recomendadas para o plantio, padrão das mudas, que não será inferior a 2,5 metros, nem superior a 3 metros de altura, sendo 1,8 metro do colo da bifurcação e DAP, diâmetro da altura do peito, de 3 centímetros. A previsão de pedido de consolidação das mudas por 2 anos, ao prazo e aos critérios a serem observados para adequação das edificações existentes ao disposto dessa lei e as sanções decorrentes do seu descumprimento no prazo de 90 dias a contar da data de publicação. As despesas decorrentes para a execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Vereador, eu já me pronunciei contrário na Comissão de Justiça, mas não me julgo apto para fazer essa discussão aqui. Então, eu vou aguardar o Luiz Paulo Amorim, se for o caso, para ele explicar para a gente qual foi o entendimento dele. Então, a gente vai adiar essa matéria. Eu não sinto... Deixamos para a próxima reunião da Comissão de Meio Ambiente. Ok? Eu vou pedir o adiamento da matéria, então, solicitado pelo vereador Fabrício Gandini, para que a gente possa ter um esclarecimento mais adequado do vereador Luiz Paulo. Processo número 7.903/2015. PL 27/2015. Autor, vereador Rogerinho Pinheiro. Institui e disciplina os procedimentos relativos ao armazenamento e aproveitamento de águas pluviais em unidades públicas, CIMEI, EMEF e Unidade de Saúde Municipal. Relator, vereador Luiz Paulo Amorim, parecer do relator pela aprovação da matéria, que julgo inconstitucional também, mas o vereador Fabrício Gandini com a palavra. Essa pelo menos a gente consegue compreender um pouco da intenção Então, na Comissão de Meio Ambiente, eu vou acompanhar o parecer do relator, sabendo da dificuldade dela ser aprovada devido ao seu vício de iniciativa. Mas vou acompanhar pela temática, importância. Exato. Vou utilizar o parecer do Luiz Paulo Amorim. O vereador Fabrício Gandini concorda no mérito com a matéria, entendendo antecipadamente que isso, na verdade, é uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. É um programa que está sendo instituído. Isso não cabe à Câmara legislar sobre esse tipo de matéria, da forma como está colocado, né? É preciso esclarecer, porque às vezes as pessoas acham que... As comissões, na verdade, têm esse papel, de passar um crivo um pouco mais, bem mais delineado, para que isso tudo seja maturado e quando chega a plenário, a Câmara possa votar com mais tranquilidade, entendendo que os pareceres foram qualificados de um ponto de vista técnico, né, fundamentalmente técnico, tanto na Comissão de Justiça, Meio Ambiente, Saúde, Educação, enfim. Bom, então, matéria aprovada nessa comissão, processo número 8, 1553/2015, projeto de lei 41/2015, autor vereador Davi Ismael. A ementa institui a política de zonas verdes
destinado à extensão temporária de passeio público por meio de instalação de parklets. Apensado ao processo 5647/2015, projeto de lei número 145/2015, relator Luiz Paulo Amorim pela aprovação da matéria. É verdade, eu introduzi essa discussão aqui na casa apresentando uma indicação com o mesmo teor. Não fiz o projeto de lei exatamente por entender que teria um vício de iniciativa. Né? Eu também, da mesma forma, não posso, porque instalar parklets é você sugerir, orientar o governo a gastar dinheiro. É você mexer no orçamento da prefeitura. Então, não posso. Então, eu fiz a indicação e o vereador Davi Ismael, aproveitando a indicação, fez o projeto de lei. De qualquer forma, no mérito, nós estamos discutindo aqui o mérito, mas a constitucionalidade já está clara, o vício na origem. Vereador Fabrício Gandini. Como eu já relatei na Comissão de Justiça, eu não posso relatar. Vereador Luiz Manuel. Eu não posso relatar. Então, assim, Vossa Excelência, se puder relatar na comissão, aí eu acompanho ou não o seu parecer aí. A vereadora Neuzinha também, eu estou sendo informado pelo Dami, está me lembrando aqui, que tem um projeto exatamente igual a esse também, que precisa ser pensado esse. Eu não sei nem se está esse, talvez seja esse. Já está aqui já. Já está aqui já, Ademir. No mérito eu vou concordar. Eu não posso ser contra a indicação que eu mesmo fiz. Mas você está aqui assinado junto. Pois é. Ele me colheu essa assinatura, deixa para lá. Mas eu vou concordar. Então eu acompanho o parecer pela aprovação eu faço do parecer vereador, paralelo aqui. Vereador Luiz Emanuel. Só acolher Isso. Eu só vou acolher o parecer do Paulo depois aqui, você faz para mim, eu assino. Bom, encerramos a nossa pauta e eu queria consultar o vereador Fabrício Gandini para a gente abrir espaço para o Moreski falar, Com certeza. em nome da SOS Ambiental aqui, juntos, né, SOS Ambiental, sobre, especificamente, se eu estiver errado, você me corrija, Moreski, sobre o projeto de lei 147/2015, não, processo 5745/2015, na verdade, alteração da lei, do artigo 14 da lei 4.438. Só para lhe dar a informação, o Executivo protocolou na Câmara no dia 10/6, né, esse projeto, já está em segunda discussão especial, deve ser lida hoje pela terceira vez, vai passar pela terceira discussão especial, e na próxima semana já deve estar indo para a Comissão de Justiça. Esse é o procedimento, é o trâmite normal da Câmara, tá certo? Ou seja, vai para as comissões semana que vem, e na próxima na Comissão de Meio Ambiente, com certeza, ele estará na nossa pauta. Quer dizer, desculpa, não posso dizer com certeza, mas pelo andar da carruagem, quer dizer, como nós temos uma reunião ordinária mensal, se na semana que vem está na Comissão de Constituição e Justiça, provavelmente nas próximas semanas, ele passa por todas as comissões até chegar ao meio ambiente, que é daqui a um mês exatamente. Ok? Então fique à vontade, por favor. Na verdade, o Moreski quer falar especificamente sobre a composição do CONDEMA. Bom, boa tarde, senhores. Só a sua fala já me deixou preocupado. Se vocês vão ter uma reunião daqui a um mês para discutir esse processo... Ordinariamente é isso. Nós já estamos sem reunião do CONDEMA no mês de abril, no mês de maio, já estamos sem reunião do CONDEMA no mês de junho, ficaremos sem reunião no mês de julho e provavelmente ficaremos no mês de agosto também sem reunião. Mas sua presença aqui é exatamente para tentar antecipar tudo isso, porque isso que nós conversamos. Ordinariamente nós temos um mês para a próxima comissão, né, Fabrício? Mas por isso que... Só nós podemos pedir, como cidadão, se você nos convencer, um regime de urgência e resolver isso no plenário. O regime de urgência nós reforçamos na nossa apresentação feita nessa casa, na plenária livre, onde nós mostramos os gravíssimos problemas ambientais que nós temos na nossa cidade, que nós resumimos numa ilha cercada de esgoto e coberta por pó preto. E que o CONDEMA precisa atuar em conjunto com a SEMAN para deliberar e agilizar soluções. Ok? Tá, então agora a nossa proposta oficial, a proposta que veio do Executivo, ela reduzia o número de membros do CONDEMA de 26 para 22, 11 para Poder Público e 11 para a sociedade. Isso é inadmissível,
o CONDEMA foi criado há 25 anos, e nesses 25 anos a população de Vitória aumentou mais de 25%. E nós estamos querendo reduzir a participação da sociedade em quase 30%. Tá? Então, a nossa primeira proposta é manter a mesma quantidade de 13 representantes dos órgãos públicos e 13 da sociedade civil, com uma vaga a mais para garantir-se a paridade, que é a vaga do presidente, que ele só vota em caso de empate, certo? Ok. E uma recomposição no número de participantes. O IEMA já se declarou que não tem interesse em participar, então a SEMAN passaria a ter 2 vagas. Teríamos representantes também do governo do estado com 2 vagas, alterando em vez de se já vir definido IDAF, Jones dos Santos Neves, etc., o governo terá liberdade para determinar 2 participantes. Inclusive, a Câmara também de Vitória, ela não vai ser obrigada a determinar que é um vereador, ela vai definir um representante da Câmara dentro da Comissão de Meio Ambiente, quem ela achar melhor. Tá? Então, dentro dessas representações dos órgãos públicos, nós colocamos uma condicionante à frente, que ela solicita ou pede que todos os representantes dos órgãos públicos sejam funcionários de carreira, efetivos, e representem no CONDEMA o seu órgão funcional. Tá? Porque o que hoje acontece? Nós temos vários secretários, ou basicamente todos os secretários são o titular de cada secretaria. E normalmente vai um suplente, que é um cargo comissionado. Então, compromisso, vamos dizer, entre aspas, com o município é pequeno. Existe um compromisso partidário muito maior do que o compromisso do município ou do município na função de funcionário público para cuidar das coisas ambientais da cidade. Então, por esse motivo, nós colocamos essa cláusula, que todos têm que ser funcionários efetivos e ser cargos efetivos e da secretaria que ele é lotado para representar. Por exemplo, nós temos casos hoje, como eu já citei extraoficialmente, hoje eu cito oficialmente. A gente vai conversar com os representantes do órgão público com propostas da sociedade civil, ele diz para nós, não, concordamos plenamente com você, mas se eu assinar essa petição tua, amanhã eu perco o meu cargo comissionado. Então, se a pessoa não tem o poder para estar lá fazendo uma representatividade dentro da ética pessoal, dentro do seu discernimento pessoal e respeitando o estatuto do funcionário, que isso é muito importante também, porque ele tem um compromisso com o Estado quando ele assume uma função pública. Tá? Então, dentro dessa sistemática, esse é o nosso pedido. A mesma coisa, nós mantemos as representações da sociedade civil e agregamos também, que nós achamos muito importante, a FAMOPS. A FAMOPS é uma representação de nível estadual, tá? Como nós temos FINDES, que é estadual, nós temos FITS, que é a Federação dos Trabalhadores, que é estadual, e todos FITS, FINDES, esses participam dentro do CONSEMA e dos CONREMAS. E a FAMOPS também participa dos conselhos estaduais e regionais. Então, estaríamos trazendo para o CONDEMA, que é um conselho da capital do Estado, um órgão que tem participação a nível estadual e para trazer também a visão do Estado dentro do município. E aqui a mesma coisa, que nós já entregamos um parecer da PGM, cópia para os senhores, que a PGM recomenda que membros, funcionários de órgãos públicos não tenham a representatividade das entidades que estão representando a sociedade civil no CONDEMA, porque é antiético, etc., e quebra a paridade. Tá? Por mais, vamos dizer assim,
mais ético, mais compromissado que a pessoa seja, mas ela tem um compromisso estatutário profissional com o Estado, que ela tem que seguir as regras éticas da sua função. Então, isso daí compromete. E outra coisa que nós agregamos ao final, que nós achamos de extrema importância, é que todos os membros do CONDEMA tenham um prévio treinamento ou um breve palestra sobre o regimento interno do CONDEMA e sobre as leis ambientais. Inclusive o próprio secretário, que vai ser o presidente, que muitas vezes ele chega, vai ser o presidente do CONDEMA, ele não conhece nada do regimento interno e não conhece nada das leis ambientais do município e ele tem que ter uma noção mínima para fazer a gestão. Tá? Então, essa é a outra solicitação final que nós achamos muito importante dentro dessa mudança na alteração da composição do CONDEMA. E, o final, nós pedimos que o mandato seja de 4 anos. Hoje nós temos mandato de 2 anos, como já vários membros do CONDEMA reclamaram e fizeram essa solicitação nas discussões dessa minuta de projeto, que quando o representante ou o conselheiro está começando a entender do CONDEMA, das leis, do regimento interno, está encerrando o seu mandato. Tá? Então, basicamente, essas seriam as solicitações da Juntos SOS Espírito Santo Ambiental e também das associações que compõem a Juntos e que têm direito a pleitear vagas no CONDEMA, que seria o CPV, Associação dos Amigos do Parque da Fonte Grande, Associações dos Amigos da Praia de Camburi, a FAMOPS. Tá? Então, todos esses têm direito a pleitear a cadeira, então nós estamos representando também e falando em nome dessas associações. Obrigado. Obrigado, Moreschi. Comentar, vereador Fabrício? Eu queria, só para reforçar, acho que já é importante, até porque a gente vai votar. Então, a proposta é que a gente mantenha da forma atual a composição ou não? Número. A número? Sim, sim. Você falou de incluir um a mais? Não, entendi. é o seguinte, 26. Só para os senhores entenderem. Hoje existem 13 representantes da sociedade civil e 13 dos órgãos públicos. Okay. O IEMA está abrindo mão. Só que... não, o IEMA está incluído, mas ele não participa mais. Ele não quer participar. Não. Tá. Ok. Então, o que nós temos? 13 a 13. Só que dos 13 da representação pública, tira-se um, que é o secretário de Meio Ambiente. E ele vai ser o presidente. Então, fica Mantém 13... assim? Não, só deixa eu esclarecer. Okay. Aí fica 13 a 12, porque o presidente só vota em caso de empate. Ok. Então, o que vai ser? São 13 da sociedade civil, 13 dos órgãos públicos e o presidente e o secretário de Meio Ambiente, Tá. que terá o direito a voto só quando esses 13 a 13 empatarem. Hoje já é, nesse caso, essa votação ou ele Não, vota hoje? Hoje ele vota só para o caso de desempate. Então, vamos dizer... Hoje já é só caso de desempate? Não, sempre será o caso de desempate ao presidente. Só que, como está hoje, a paridade não existe. Então, o que nós queremos? É fazer com que a paridade exista. Você está crescendo mais um, não tem jeito. Isso. Ok. Tá. A outra pergunta. Continua sendo o secretário-presidente? Sim. A proposta? A proposta é o secretário-presidente, já foi discutido alguma coisa de se alterar, deixar livre escolha, as mas... leis ambientais. Ok. Aí a segunda pergunta, eu anotei tudo aqui só para... IEMA, por Não que o vai IEMA não participar. participar? Eu não Ele consegui diz que compreender não tem quadro, tá? E não tem disponibilidade de representar, de ter gente para participar. A mesma coisa o IBAMA, tá? O IBAMA só tem o Jacques para participar, que é um excelente conselheiro, um conhecimento profundo, mas ele só pode participar das reuniões ordinárias quando pode, e nas extraordinárias ele nunca comparece. Então o IBAMA já se manifestou por não participar também. E nós não podemos obrigar. Não, claro, Tá? Só que seria importante a participação. Por isso que nós estamos reforçando as instituições estaduais, abrindo mais uma vaga para o Estado e trazendo a FAMOPS também. Você abre e deixa em
eles definirem qual a área que vai vir. Não, qual a indicação que o governo do Estado... Até para manter o link com o governo do Estado, isso, que é importante. Não, o link vai continuar existindo, tá? Segundo, FAMOPS entrar, é uma solicitação, é isso? Sim, é uma solicitação. Ele não pode entrar hoje? Não, poderia na sociedade civil? Não, porque hoje a FAMOPS, eles alegam que é de nível estadual. Mas aí o princípio da paridade, a FITS é estadual e a FINDES é estadual. Tá, na sua compreensão, então, quem sairia para entrar FAMOPS se já existe os 13 hoje? Estaria saindo uma representação... Da sociedade civil, qual? Da sociedade civil, aqui onde existem 2 representantes de órgãos de áreas afins do governo do Estado, tinha 3. Então, eles tinham rebaixado para 1. Então, nós aumentamos para 2 e uma dessas vagas colocamos para a FAMOPS. Mantendo sociedade civil 13. Isso. Mandato de 4 anos também concordo. Treinamento. Compromisso com o município, eleger o governo. A única coisa que eu, assim, Moreschi, que me causa um pouco de dificuldade de compreender é essa proibição do cargo comissionado. Aí é uma opinião pessoal. Porque, assim, a gente elege um governo para representar, aí você começa a limitar a participação dos seus representantes, que é a opinião do governo, independente se a gente gosta ou não, né? Eu acho complexo fazer essa... É até uma forma de você... por que só o cargo efetivo poder participar do processo? E como é que a gente pode afirmar que o cargo comissionado não tem compromisso que tem o cargo efetivo? Então, assim, e muitas das vezes existem cargos efetivos que ocupam cargos comissionados, funções gratificadas. Então, assim, é o único ponto que eu sou daqueles que quer acreditar então, Gandini, no sistema. Não... Gandini, esclarecendo para você. Primeiro, vamos só primeiro esclarecer uma coisa. Secretários na condição de titular, como hoje ocorre. Primeiro, o secretário não é membro efetivo. Nós tivemos exemplos bem marcantes. A segunda secretária da CETEC, a Lenise, ela foi secretária de Meio Ambiente da Serra. Sim. Tá? Teoricamente, ela teria um compromisso com o meio ambiente. Ela assumiu a SEDEC em Vitória, meados do ano passado. Encerrou o mandato do CONDEMA, ela não foi tomar posse. Então, não tem compromisso. Mas não existe nenhuma... É isso que eu acho que a gente tinha que fazer. Dentro do processo, retirar. Faltou 2 reuniões, retirar. Mas ela não faltou, ela não assumiu. Então, mas aí o governo decidiu não ter uma representação, concorda? Gandini, aí eu vou falar outra coisa. Eu, como conselheiro, cobrei do senhor presidente por várias vezes. Tá? Mas aí, como eu te digo, interesses políticos iguais. Mas aí essa que é a minha dúvida, porque não seria interessante se o município quisesse tutelar o conselho, vamos dizer assim, ele ter um representante lá, do que ele não ter? Porque a sociedade civil tem uma vaga a mais, por isso que eu falo para você, Gandini, mas o suplente é um membro não efetivo, tá? E que está tutelando também do mesmo jeito. Tanto que a secretária... Então ela não foi, mas teve alguém que foi no lugar dela? Ela tem suplente, ela tem uma suplente. Mas como é que ela não tomou posse e tem um suplente? Não, mas são titular e suplente. O suplente tomou posse? O suplente tomou posse com a Sandra Monarca. Ele continua sendo suplente. Tá? A Sandra foi em 2 reuniões. A suplente foi em todas as outras. Aí eu cheguei várias vezes, olha, eu preciso aqui, vamos fazer isso. Olha, eu tenho que consultar a secretária para ver se ela me libera seu assino. Então, se é uma marionete que está lá substituindo o secretário, desculpe, eu compreendo, só que eu acho assim, a gente não pode julgar a gente não pode construir um conselho baseado numa experiência experiência
com esse secretário, ou com aquele secretário, ou com esse governo, ou com aquele governo. A gente tem que fazer uma lei que seja... Mas todas as secretarias são a mesma coisa. Tanto, para se citar mais uma informação, tinha uma representante da Secretaria de Saúde que ela pediu exclusão do CONDEMA. Porque ela falou, se for para mim vir aqui e não poder dar a minha opinião e minha participação sincera, honesta e transparente e ficar sendo monitorada pela minha chefia, eu me retiro. E foi o que fez. Mas eu concordo contigo em relação a isso. Só que eu acho que isso é de cada governo, de cada, tudo bem, de cada secretaria. É a nossa proposta. Eu entendi. Eu não posso pegar vocês e botar uma faca e dizer, assina aí, não. É a nossa proposta eu coerente, tá? De quem está participando e acompanhando há quase 3 anos o CONDEMA, tá? E está vendo o que realmente está acontecendo lá dentro. Só para você ter uma ideia, eu abri mais de 30 processos dentro do CONDEMA e que diz, no regimento interno do CONDEMA, que esses processos têm que ser abertos até a reunião seguinte. Tem processos que eu abri há 2 anos atrás e não foram abertos na Secretaria Executiva. Porque o senhor secretário, ele manda e desmanda, fala, não abre, não faz, não mexe. Aí a experiência, por exemplo, eu participo de um Conselho de Segurança que funciona plenamente, tranquilamente, com participação de secretário, com tudo. Então, assim, é por isso que eu acho temerário a gente legislar por causa de uma experiência ruim do CONDEMA. Por exemplo, nós temos uma experiência positiva no Conselho de Segurança, nós temos uma experiência, eu, por exemplo, quando passei pelo Conselho de Alimentação Escolar, pelo CONSEA também, quando eu passei, todos tinham a representação, independente dessa questão. Você está tendo no Conselho Específico CONDEMA, é a única coisa que eu acho assim, que pode passar um pouco do razoável. Uhum. Mas compreendo a sua preocupação exatamente pela experiência que você está tendo. E é importante a gente até ter esse feedback, até para cobrar deles lá, porque esse tipo da pessoa arquivar um processo ou não dar andamento, isso é um ato que não deve acontecer, independente de ser secretário, se não é secretário, se é suplente. Senhores, a gente pode, inclusive, como Comissão de Meio Ambiente, começar a intervir nessa situação. Eu ia dizer exatamente isso. Então, senhores, só complementando mais 2 coisas, por gentileza. O projeto da lei de esgoto, que chegou nessa casa e foi aprovado, conforme eu vim aqui e denunciei para os senhores, ele não foi discutido no CONDEMA. A Lei 4438 diz que todos os projetos de lei do Executivo ambientais, eles têm que ser discutidos antes pelo CONDEMA, para depois vir a esta casa. Não foi discutido e veio para esta casa diretamente. Tá? Este projeto de lei aqui, ele está aqui nesta casa irregularmente, porque este projeto de lei está sobre pedido de vistas meu, tá? Lá no CONDEMA. Lá no CONDEMA, eles baixaram o meu pedido de vista sem eu apresentar as vistas. O regimento interno do CONDEMA diz que as reuniões têm um prazo máximo de 15 minutos para começarem. Esta reunião, eu me retirei dela com 25 minutos e essa reunião começou com 40 minutos de atraso. Pelo atraso de vários representantes, inclusive da doutora Flávia, que apresentaram um parecer que nós estávamos dizendo que a instrução desse projeto estava incompleta, por isso nós não apresentávamos vistas. Então, o vereador Davi Ismael conhece muito bem os andamentos do CONDEMA. Tanto que ele usou uma frase aqui que, em princípio, me chocou, mas a fala dele foi muito verdadeira. Os conselhos de Vitória que querem usurpar. Usurpar? Usurpar. Ele usou esta palavra aqui. Mas os conselhos querem usurpar o quê de quem? Aí fica a interpretação de cada um dos senhores. Eu estou relatando vários fatos. Olha só, deixa eu te falar. Por exemplo, um projeto de lei de esgoto chegou nesta casa sem ser debatido, como determina a Lei 4438, foi usurpação, porque não foi seguido a lei, não foi seguido os trâmites legais. Concorda comigo? Concordo. Então, mesma coisa este projeto. Então, alguém está usurpando. Mas o que você sugere? Que a gente retire esse projeto e devolva ao CONDEMA que não existe? Como é que é? Desculpe. O CONDEMA hoje você está cobrando que a gente recomponha o CONDEMA a partir dessa lei. Da proposta. Não, a proposta partiu do próprio
executivo, Sim. que está querendo reduzir a participação da sociedade E que nós civil. estamos aqui dispostos a Então, corrigir, e o que a nós manter o estamos que estava. propondo é uma maneira que se reforce a representação civil e que se tire, por exemplo, como se tinha nessa gestão anterior, nós tínhamos Voz da Natureza com 2 membros representando a sociedade civil, sendo eles funcionários da SEMAN. Tá? Edson Valpassos, representando o Parque da Fonte Grande, sendo funcionário da SEMAN. Mais um senhor que é fiscal no centro de Vitória, representando o FITS. Então, são 3 votos Esse é importantíssimo. da sociedade civil que estavam na mão de funcionários da própria prefeitura. Isso é usurpação. Isso, inclusive, Erailton, é uma prática comum há muito tempo e realmente eu acho que nós devíamos, inclusive, em todos os conselhos, por exemplo, nós temos no Conselho de Educação... Já tem o Conselho de Saúde parece que já pronuncia assim. Proibiu Mas assim. o Conselho de Educação, a gente tinha, eu era do Conselho do CAI, nós tínhamos lá professores, que eram professores ligados à SEMI, que eram pais, representando os pais. Mas eles eram ligados à SEMI. Então, assim, a gente via realmente uma tentativa de monitorar o Conselho. E o Conselho é algo tão produtivo quando livre, né? É algo que a gente... Eu escuto que o CONDEMA é um dos conselhos mais ativos e mais representativos de Vitória. Eu ia dizer exatamente isso. Mas é só da boca para fora. Por exemplo, esses problemas de Vitória, uma ilha cercada por esgoto. Se vocês forem lá no CONDEMA e requererem os pedidos de processo, dezembro de 2013... Mas há quanto tempo você está no CONDEMA, Erailton? Como? Há quanto tempo você está no Conselho do CONDEMA? Desde 2012. Desde 2012 são 3 anos. 3 anos. Você está começando agora a viver um processo onde você se tornou agente de transformação daquilo que você não concorda. Por exemplo, se você está dentro do conselho... Não é do que eu não concordo. Desculpe, vereador, não é... Essa palavra vai querer que eu seja um ditador e querer o que eu acho que é correto. Não, querido, ao contrário, eu estou te fazendo elogio, não confunda não. Estou fazendo elogio. Todo agente de transformação é um agente de transformação daquilo que não concorda, porque provavelmente, tem que partir do pressuposto, se você não concorda com algo, embasado tecnicamente como é que você está, tecnicamente você tem razão. E legalmente. Eu estou lhe dando razão, então presta atenção. Tá. Você está julgando algo que está em processo de transformação, e nós estamos aqui. Isso que você está vendo aqui agora não existia antes do ano passado. Você não tinha uma comissão de meio ambiente que funcionava ao vivo para a internet, gravada, e pública, dando publicidade até a tudo que faz. Até 2013 não tinha isso. Não, agora você tem. Então você está no espaço absolutamente democrático para discutir o que você está discutindo e para gerar essa transformação que você quer. Primeira coisa, por exemplo, você fez uma fala que eu concordo em absoluto que não é possível aceitar. Como é que alguém chega na reunião do CONDEMA e diz assim, eu só vou votar depois que eu consultar a secretária? Está errado, pô. Então, por isso que eu defendo. Eu defendi nessa casa e fiz uma lei para poder ter um vereador da Câmara, no caso o presidente da Comissão de Educação, para fazer parte do COMEV. Eu acho que a Câmara tem que estar representada em todos esses espaços, principalmente nos conselhos, para que possa ser o agente interlocutor, para não deixar acontecer o que você está reclamando. Como é que vocês vão votar uma lei que deveria estar lá no CONDEMA e não sai de lá antes de chegar aqui? Não é certo? Você falou a questão dos esgotos, a questão dessa própria lei da alteração do CONDEMA. Então, assim, quanto mais proximidade com a Câmara, mais envolvida, mais, o adjetivo é outro, mais comprometida com o debate dos conselhos, ela vai ter aqui dentro. Para não acontecer daqui a pouco da Câmara resolver, modificar aquilo que vocês não concordam. Porque a decisão do CONDEMA tem que ser superior dessa casa. Tá certo? Porque, em tese, o espaço técnico de debate está lá. Sim. Então, aí tem uma contradição, que é um paradoxo. Porque quando você diz que você tinha, mas quem está lá, e aí eu tenho que concordar com a sua percepção. Olha, não deveria ter carro comissionado, mas eu concordo com o vereador Fabrício Gandini. Isso não é pressuposto de que quem estará lá não estará apto a poder resolver o que tem que ser resolvido. Não é. Em tese, não é. Mas, vereador, ninguém eu não estou dizendo que a pessoa não é competente. Não, eu estou só, dizendo que a pessoa não tem a liberdade de ação. Mas quem te garante que o efetivo tem? Hã? Que liberdade? A cooptação não está no carro comissionado na efetividade de ninguém na função, não, irmão. Por isso, eu sei, mas está na construção do debate coletivo. O estatutário, o funcionário efetivo, ele tem compromissos regidos legalmente através do estatuto do funcionário. Mas aonde funciona igual você quer? Como? Aonde funciona igual você está propondo?
Aonde? Qual o conselho que funciona da forma que você está propondo? Não é que eu não concorde, não, mas aonde funciona? Nós estamos assim? querendo mudar. Tá bom, por isso eu estou falando. Então, essa calma. é a nossa proposta. Eu Nós estamos verificando que legalmente, Concordo regimentalmente, tá, Por não isso que eu está te disse que você é funcionando um assim. agente de transformação para as mudanças que você quer. E está correto, não está errado, não. Agora, não significa, de forma alguma, vereador Fabrício Gandini, que lá no Condema, o pressuposto é de que o resultado final daquilo será comprometido por conta de uma maioria que só vai fazer o que o secretário manda. Porque você está lá. E aquilo ali é um espaço de persuasão, de convencimento. Eu estou valorizando o seu trabalho. Eu não quero concordar é que você tenha que se render a algo que aparentemente pode funcionar errado. Por exemplo, uma pessoa que participa do Condema, ou Arailton, que tem esse tipo de fala, ela tem que ser excluída, na minha opinião. Olha, eu só vou votar depois que eu colher o parecer da secretária. Então você não pode estar aqui. O secretário, você tinha que estar aqui no seu lugar dela, ele não está. Então você vai indicar alguém agora que tenha capacidade de tomar decisões com a sua ausência. Porque essa não tem. Quer dizer, alguém que declara isso, no mínimo é ingênuo. Concorda, Fabrício? Desculpa, vereador Fabrício Gandini. No mínimo é ingênuo. Então, nós não podemos ter aceitar a ingenuidade no espaço como esse. Não esse poder para cobrar isso. Eu sei, querido. Eu estou dizendo para você que isso não... O que eu estou tentando... eu entendo. Eu te entendo e você está me entendendo. O que eu estou dizendo para você é que o fato de ter alguém efetivo no lugar daquele comissionado não significa que estaria tomando a decisão correta. E muito menos estaria capacitado para fazer. Você faz uma fala importante naquilo que você propõe, que é a qualificação dos membros do Condema. Sim. Daqueles que são indicados. Como é que você garante isso? Nós vamos dar curso de aperfeiçoamento ou curso de qualificação sobre algo que talvez uma parcela nem sabe o que se trata? Sim, então, assim, pelo menos o mínimo é o que no nós mínimo, estamos pedindo então, no mínimo hoje. tem que ter currículo. Tá? Para que o mínimo aconteça, tem que ter currículo específico da área, entendeu? Então, o problema que eu acho também, então assim, é muita coisa a ser modificada ao longo do processo que nós estamos em curso. Eu quero concordar. Nós concordamos em quase tudo com Vossa Excelência. Quase tudo. Realmente, é só esse ponto que eu acho que a gente estaria legislando para uma exceção, vamos dizer assim. A gente vai pegar um problema prático e transformar ele numa legislação. Só que, no resto, eu creio que, inclusive, aí propor ao vereador Luiz Emanuel que a gente convide o secretário. Exatamente. A gente faça uma extraordinária, convide o secretário já para estar presente, para a gente tentar encaminhar essas propostas junto com o executivo e já agilizar essa votação até para que o Condema volte a funcionar. Isso aí. Então é uma proposta que eu queria fazer a Vossa Excelência, se a gente podia chamar essa extraordinária, com o convite ao secretário, ok? Então é uma proposta. Eu concordo plenamente. Só mais uma proposição, então. Vamos ver o que os senhores acham. Se a gente definisse que um dos membros tem que ser efetivo e o outro pode ser cargo comissionado. São duas vagas, um titular e um efetivo, do serviço público. Uhum. Então, uma proposta que um seja efetivo e o outro pode ser comissionado. Olha só, qualificar o Estatuto do Servidor, funcionário. O Estatuto do Servidor ele não discrimina servidor, quem é comissionado e quem é efetivo. Mas é que ele impõe as mesmas regras para todos, inclusive as punições que estão todos eles sujeitos a sofrer a mesma punição por força da sua incorreção no ofício que está sendo cumprido. Então, assim, eu acho que não podemos ser descrentes do futuro, sabe, Ariel? Eu estou falando para você de coração, porque eu entendo sua participação. No íntimo, eu sei que você tem razão. Estou sendo franco aqui, muita franqueza e muita honestidade. Eu tenho certeza que a sua percepção é de absoluta e completa autonomia de um espaço que todos precisam ser. Rapaz, aqui, ó, nós pegamos uma resolução do Conselho Municipal de Educação, foi derrubado por essa casa, nós nos aventuramos numa discussão para poder botar um representante da Câmara dentro do Comev, conseguimos colocar, passando até por cima de algumas percepções jurídicas aqui, e chegamos lá, o próprio Comev nos tirou. Por conta de uma discussão feita pelo IDEB. Então, assim, rapaz, olha, essa discussão dos conselhos, ela precisa muito de gente como ti, como você, que está lá arraigado de intenções da sociedade, construindo teses na sociedade. Você por isso que eu te falei, não entendo o que eu lhe disse, eu quero repetir. Você é um agente transformador da tua razão, e tem que ser. Como eu também me sinto, sabe, Aurélio? Eu também me sinto. Meu pai me ensinou um dia, bicho, que se eu tiver razão, desculpa o bicho, tá? faz parte. Mas meu pai me ensinou um dia que se eu tiver razão, não preciso temer nada, nem baixar a cabeça para ninguém. Sim. Mas eu preciso ser conhecedor da minha razão. Sim.
Se você não tiver consciência dela, e você tem absoluta consciência da tua razão. Então, o valor que você tem aqui não é indiscutível. E o que você está fazendo aqui, veja só, você veio só. Você não está só. Você veio só para representar um todo extraordinário. Pô. Então, eu acho que o vereador Fabrício Gandini tem razão nas ponderações, estou sendo franco. É passível, você está apresentando, na verdade, vereador Fabrício, o Irail está trazendo para nós, uma proposta de inclusão, você está pedindo uma proposta de alteração na lei municipal que foi enviada para essa casa. Sim. Não é isso? Sim. Aquela alteração, nós estamos propondo uma alteração na lei do Condema. Eu acho que o vereador Fabrício Gandini está correto, se você concordar, até porque nós estamos chegando no limite, nós vamos caminhar dessa forma. A gente faz uma extraordinária, convoca o secretário Max da Mata. Então, está aprovado a proposta, excluindo o item 4. Não entendi? Está aprovada a proposta apresentada pela Sociedade Juntos S Espírito Santo Ambiental, menos o item 4. Qual é o item 4? Na realidade, assim, nós precisamos anexar essas emendas no projeto para fazer a votação. E não é menos ainda. Como? Não é menos o item 4. A gente ainda não discutiu. Na realidade, assim, eu falei da minha percepção, o vereador Luiz Emanuel tem... Dentro desta comissão, o que eu consegui entender, esta comissão aprovou todos os itens propostos, menos o item 4. O item 4 a continuar a discussão sobre ele. É isso. Não, os senhores, pelo que eu entendi, já deram o seu parecer que vocês não são a favor... Não, a gente não está em processo de votação, isso aqui é um de discussão, né? Então a gente está em processo de discussão. Essa é a minha percepção. Nós vamos ouvir agora o secretário para entender a percepção do secretário em relação a todos esses assuntos. Né? Por que eles estão propondo coisas diferentes, quais são as motivações e sugiro até que a gente tenha a presença, inclusive, da sociedade civil, né? Através da SOS, no dia, para que a gente possa fazer esse confronto de ideias e já encaminhar o projeto. Até porque eu acho que você já conseguiu 70% do que você queria aqui hoje. Estamos concordando com tudo. Não estamos discordando do item 4. Nós queremos só ampliar o debate para não ficar comprometido. Você está dizendo, o secretário é o presidente. Pô, como é que nós vamos discutir uma situação como essa e ouvir o secretário? Vamos trazer ele para perto. Até porque o que você coloca em todas as formas do momento que você fala é o comprometimento da secretaria em relação ao Condema. Sim. Correto? Então uma coisa está absolutamente vinculada à outra. Só para o senhor encerrar a minha fala, dentro do regimento interno do Condema, o Condema tem que ter no seu quadro funcional da Secretaria Executiva uma secretária e 2 assistentes técnicos. Tá? Desde que eu entrei no Condema, o Condema tinha uma secretária e um assistente técnico. Agora ficou pior tudo, nós só temos uma secretária. E é obrigação da SEMAN suprir isso. Eu já abri um pedido de falta de decoro pelo secretário anterior por não dar suprimento de funcionários. Ele falou isso, eu me lembro. Tá, e estou abrindo um novo contra o Max agora, se eu retornar. Mas calma, não precisa, vamos conversar, vamos chamar. Não, mas eu acho interessante que você passe para a gente. Isso, pô. Para a gente chamar a regularizar essas situações. Só tem uma secretária agora que ela tem que entender de assuntos jurídicos, de assuntos técnicos, de normas, porque é ela que está suprindo o Condema inteiro. E ainda é cobrada por não dar atendimento a tudo que está sendo cobrado dela como uma secretária. Mas ela está reclamando? Esqueça, secretário, você não vai, vereador, você não vai sobrar para secretário. Não, mas eu sei porque a gente fica suscitando algumas coisas que às vezes não fazem muito sentido. As pessoas conversam com a gente. Eu sei, mas olha bem. Tá, mas aí se eu falar isso para o senhor, eu vou comprometer a pessoa. Eu só lhe fiz uma pergunta. Ela também é comissionada. Eu só lhe fiz uma pergunta, mas esperando a tua resposta. Eu só fiz a pergunta porque eu acho que cabia, mas estou dizendo o seguinte: se uma pessoa só é capaz de dar o resultado que se espera, não precisa reclamar dela. Agora, se ela não está dando resultado, então vamos cobrar do secretário aqui. Não está dando resultado. Vamos chamar o secretário e vamos conversar com ele. Esse é um dos motivos para a gente fazer isso. Vamos marcar uma extraordinária, chamamos o secretário Marcos da Mata, você traz o SOS. Eu quero colocar à disposição dessa comissão para todos os assuntos que tratar da saúde e de qualidade de vida do cidadão morador da Grande Vitória, o Juntos estará à disposição. Basta os senhores nos convocarem, que estaremos aqui para contribuir, dar a nossa participação no que nós formos competentes para ajudar os senhores. Você concorda com a nossa proposta de fazer uma extraordinária o mais rápido possível?
Não, eu tô louco para ver o Condema voltar a operar. Então nós temos problemas ajudar, seríssimos de okay, meio ambiente. nós vamos Acho que a gente podia marcar de acordo com a agenda do secretário, que aí facilita para que isso seja o mais rápido possível. Passar para o SAC, as meninas aqui da nossa assessoria aqui, para a gente organizar uma agenda rapidamente, se possível, semana que vem, tá ok? Mais rápido possível, uma extraordinária, compatibilizado com a agenda do secretário Max da Mata. A gente pode fazer isso via gabinete, talvez o vereador Fabrício possa ajudar, né? Organizando isso, a agenda já marca o dia, com antecedente avisa, traz para cá e vamos resolver. A próxima é para tomar decisão política definitiva em relação a todos os itens. Ok. Inclusive, principalmente o 4. Ok. Perfeito? Podemos terminar assim, então, vereador Fabrício Gandini? Então Sim. tá. Agradecendo muito a presença do Erailton Moreski, de todos que acompanharam a reunião dessa comissão. Não havendo mais nada a tratar, ordinariamente a gente agradece a presença dos senhores vereadores e declara encerrada a reunião, convocando para a próxima, do dia 28 de junho de 2015, às 14 horas, no Plenário das Casas de Leis. Entendendo, um parênteses, que nós acabamos de estabelecer que faremos uma reunião extraordinária no mais breve espaço de tempo e convidaremos, não precisa de convocação, o secretário Max da Mata para estar conosco, para observar as propostas encaminhadas pelo Juntos SOS Ambiental. Nada mais havendo a tratar. Obrigado a todos.